pessoas lindas, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a sua semana? Me conta. No nosso último tema, nós falamos sobre fundamentos, sobre a nossa base, onde a gente se constrói, onde a gente levanta os nossos esteios, constrói o nosso eu. Se você está chegando aqui agora e não assistiu o vídeo anterior, ele está disponível aí. Então dá uma olhadinha lá, nós estamos falando sobre princípios. Aqui nesse cantinho a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas questões emocionais, sobre as nossas mazelas, sobre o nosso eu e tentar encontrando caminhos, tentar fortalecendo umas às outras. Então eu espero que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso cantinho, a nossa oficina das emoções da Sublime Cuidadores. E eu sou Sandra Cardoso e fico muito feliz em receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre coerência. Já percebeu o quanto a nossa loucura dificulta a nossa própria vida, dificulta os nossos relacionamentos, dificulta a nossa saúde, dificulta a nossa convivência social, o nosso relacionamento com amigos. Ai, ai, seria tão bom se a gente conseguisse aprender a usar essa massinha cinzenta que está aqui dentro, guardado desse crâniozinho, o nosso cérebro. Gente, nós somos muito instintivos e emocionais, mas nós somos inteligentes, nós somos racionais. Papai do céu fez a gente assim. Por que tanta dificuldade, meu Deus, de usar a cabeça para pensar? Pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de tomar decisões, meter os pés pelas mãos. A gente acarreta muita doença para nós mesmos, muito problema, muito peso para as nossas próprias costas, pelo simples fato de não pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma outra hora eu explico melhor, num outro contexto, eu explico um pouco melhor para vocês os porquês desta decisão e onde eu estou nesse exato momento. Mas só para que você entenda hoje, com relação ao tema que nós vamos tratar, o que eu estou tentando dizer para vocês é a importância dessa coerência, dessa racionalização de nós mesmos, da nossa própria vida e o porquê isso traz tanta dificuldade para a gente. Então, o que acontece? Há algum tempo atrás, depois de algumas situações adversas na minha vida, eu me separei de um casamento já de 20 anos, tenho filhos já adultos e tal. E aí, num determinado momento da minha vida, eu tomei uma decisão que foi uma decisão difícil de tomar, dadas as circunstâncias da minha vida e todas as coisas que me fundamentam. Mas eu pensei, racionalizei, e talvez num momento assim onde as minhas emoções estavam muito acaloradas, tomei a decisão de me casar com um garotinho, com um príncipezinho que tem a idade do meu filho nascidinho de mim, mais novo. Então veja bem, entendam o que dessa situação. Hoje eu estou já há 1 ano casado com esse príncipezinho, é um fofo, hoje ocupa o meu coração, tem sido o meu suporte emocional, o meu aconchego, fofinho, delicioso. Mas ele tem a idade do meu filho, gente, ele é um garoto. Aí, olha só. Uma coisa que virou muito comum na minha vida. Eu tô com ele por aí e tal, e aí as pessoas olham pra mim assim, isso é muito comum. Ah, é seu filho? Ah, eu digo, não, é meu marido. É meu maridinho fofo. A primeira reação das pessoas é ficar super mega sem graça, né? Porque, gente, não é muito comum, isso não é uma coisa esperada, né? E aí,
eu fico pensando assim, tá, por quê? Isso deveria ser algo que me incomoda no sentido de me deixar chateada, de me deixar. Ai, gente, as pessoas ficam toda hora perguntando se é meu filho. Ai, ou então me sentir insegura, né, pelo fato de estar casada com um rapazinho tão jovem, ou me sentir velha, feia. Você tá entendendo a importância da coerência e da nossa capacidade de racionalizar? Eu vou explicar para você como que isso funciona dentro de mim de uma forma muito tranquila. Eu eu tive alguma dificuldade para tomar a decisão, porque eu tenho uma realidade de vida muito sistemática, sabe? Eu fui criada num mundo religioso muito coisadinho assim, e os meus princípios dificultaram bastante que eu conseguisse tomar essa decisão de uma forma um pouco mais serena, né? Mas tomei a decisão, racionalizei, pensei tal, pensei num monte de coisa. Eu fui muito desconstruída internamente depois da minha separação anterior, né? Então, muita coisa aconteceu dentro de mim, virou um tendel aqui dentro, né? E aí, beleza, decidi e tal, vou fazer. E aí, no começo, assim, logo no comecinho, quando a gente começou a namorar tal, ia ter um relacionamento um pouquinho diferente, que era bem engraçado, inclusive, no começo, né? Porque, gente, é muito diferente, levando em consideração isso. Pode ser que tenha um monte de gente que passe por aqui e veja esse vídeo agora e vai pensar assim, ai, mas é um negócio tão comum, ai, tanta gente já fez isso, o importante é que você está feliz e tá bem. Eu ouvi muito isso, né, de muitas pessoas, mas tem muita coisa em jogo. Então, eu não sou o tipo de pessoa que vai pensar na hora de tomar uma decisão apenas no meu estado emocional, se eu estou feliz ou não. Não, isso aí é muito egoísta, entendeu? Então tem muita coisa em jogo, a minha família, os meus filhos, amigos, vixe, isso tudo virou um tendel no começo, tal. Então assim, foi uma adaptação bem melindrosa, bem cuidadosa, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, muito gostosa mesmo, muito abençoada em todos os sentidos, apesar de ser muito atípica, muito diferente, né? E eu aprendi de muito nova, né? Há muito tempo eu aprendi com o Papai do Céu a pensar, a racionalizar, a colocar as coisas no lugar dentro de mim, agir de uma forma coerente, pelo menos o mínimo possível. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, eu tenho muito caminho para trilhar, eu tenho, sabe, tá todo mundo nesse processo de aprendizado. Eu não tô dizendo aqui para você que eu sou o melhor de todos os exemplos nisso, não, porque eu não sou. Tô no processo ainda e eu espero continuar por muitos e muitos tempos, até que não tenha mais nem um dentinho e não me sobe nem um cabelinho nessa linda cabeça, né? Mas o fato é que eu treinei isso por muitos anos, o Senhor me ajudou muito nesse processo e eu procuro pensar antes de fazer as coisas, sabe? Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu tenho que estar pronta para arcar com todas as consequências que giram em torno disso e as questões que envolvem tudo isso, e essa é uma delas. Você percebe que não faz nenhum sentido, não faz sentido que eu fique alimentando na minha cabeça, ai, como que fala, uma mágoa, uma sensação ruim, porque as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, seu filho? Não, né, gente, o menino tem nada de ser meu filho, ele realmente poderia ser meu filho, por que que eu vou ficar chateada quando alguém acha que ele pode ser meu filho? Pelo amor de Deus, tá entendendo? Eu não tenho, não cabe no meu cérebrozinho pensante que esse deva ser o tipo de coisa que eu alimente no meu coração. Eu não vou ficar, me sentindo desconfortável e ficar. Às vezes eu sinto um pouquinho de vergonha alheia pela situação da pessoa, né, a forma como a pessoa, às vezes, em algumas situações,
se sente tão envergonhada por ter tomado a iniciativa de falar alguma coisa assim, e aí, rapaz, dei com os burros na água. Esses dias eu fui com ele numa barbearia, né? E aí lá o carinha tava cortando o cabelinho dele, conversando, animado, não sei o que, e ele olhou e disse, você não quer não sei o que, é sua mãe? Aí ele disse, não é minha mãe, é minha esposa. Tadinho, gente, o bichinho não sabia onde que enfiava a cara. E aí a vergonha da pessoa acaba causando uma sensação de vergonhinha na gente, né? Sou tadinho, judiação, né? Foi mal, cara, não tinha intenção de causar-lhe este constrangimento, mas não é uma coisa que vai me fazer me sentir magoada, ofendida, porque foi uma decisão que eu tomei e é verdade, gente, é verdade, o bichinho é novinho e ele poderia realmente ser o meu filho, entendeu? E é assim, é incoerente, louco, ficar alimentando coisas desse tipo, entendeu? Quer ver uma outra coisa muito comum na vida da gente? Eu tô dando um exemplo aqui pra vocês, porque eu gostaria que você pensasse, tá? Eu gostaria que você abrisse o seu coraçãozinho e a sua mente aí onde você está, para desenterrar da sua vida essas incoerências que te machuca, que te faz sofrer, que te deixa pesada, que te faz carregar fardos e fardos nas costas sem nenhuma necessidade. Olha uma coisa que, como eu disse, é muito comum na vida das pessoas, que eu fico pensando, gente, que coisa mais doida é essa? É o ciúmes. Sabe aqueles ciúmes? Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Aquele negócio assim de você viver atormentado, viver perturbado, com aquela sensação de que tô levando gaia, tá sobrando coisas que não deveriam estar por aqui, tá me traindo, tá com alguém, tá com fulano. Explica pra mim. Por quê? Por quê? Ah, tá, você pode dizer assim, Sandra, porque você não sabe com quem eu estou vivendo. Você não sabe a quantidade de vezes que essa pessoa já aprontou. O que você tá fazendo com essa pessoa, então? Por quê? Aí, você pode parar pra pensar aí, né? Estamos conversando aqui, não sei o que, e você vai pensar aí. Ai, mas o mundo tá muito feio, muita gente. Mas você não tem prova nenhuma de nada que já aconteceu na sua vida. Você nunca viu, nunca pegou a criatura que está do seu lado com alguém. Mas morre todos os dias comendo o próprio pé, preocupado com o fato dele estar se envolvendo com outra, de ele poder vir a se envolver com outra pessoa, olhar para alguém. Por quê? Gente, alimentar a incoerência dentro do coraçãozinho enlouquece, adoece. E a primeira pessoa que sofre sou eu. Você já pensou, gente, se nesse momento da minha vida, depois de sair de um casamento, de uma vida, porque 20 anos, gente, não é alguns dias, são 20 anos. Você já pensou? Se depois de sair de um casamento de 20 anos, lá com uma pessoa, não sei o quê, um dia, como eu disse, num outro contexto a gente conversa sobre isso, eu vou lá e cometo a coisa de me relacionar intimamente com um garoto, com um rapaz, com um moço muito mais novo do que eu. E aí eu me decido de livre e espontânea vontade, com base na loucura emocional, no instinto das emoções, fazer da minha própria vida um inferno por causa do que isso traz de consequência.
não é inteligente. Sabe? Na verdade, isso me parece muito burro. Falta treco aqui, tá faltando um negócio, pelo amor de Deus. Menininhas, olha, hoje, no nosso momento de oficina aqui, eu gostaria de te ajudar a cavucar dentro de você aí quais são as suas incoerências, as suas loucuras. Uma outra coisa que acontece muito na nossa vida, muito mesmo, é fundamentar princípios vazios, onde os nossos princípios só servem para dar lição nos outros. Você quer ver? A gente tem uma mania muito feia de ensinar os filhos o bom caminho em que se deve andar, quando na verdade a gente vai andando por outros, né? Meio paralelo. Olha, tem que fazer assim, porque esse é o jeito certo de viver. Mas eu tô andando por lá, entendeu? Tô andando por outros caminhos. E o meu filho vendo isso. Isso é tão feio, gente. Por exemplo, você, de livre e espontânea vontade, não vai ensinar os seus filhos a mentirem, certo? Você não vai ensinar os seus filhos a mentir, até porque a primeira pessoa para quem ele vai mentir vai ser para você. E aí isso vai doer no calo, entendeu? Então a gente ensina os filhos que mentir é uma coisa feia. Você já parou para perceber quantas vezes o seu filho já pegou você mentindo de livre e espontânea vontade, na caruda? Já parou para prestar atenção que algumas vezes você mesmo pede para o seu filho mentir para o seu bem-estar? Sabe, coisas do tipo assim, fala que eu não tô. Incoerência. Traz um prejuízo. Gente do céu, essas coisas trazem um prejuízo para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio crescimento e para aqueles que estão à nossa volta. Sabe, a saúde emocional, mental, dos seus relacionamentos, é uma desgraça. A questão da incoerência, ela é uma desgraça. Eu tô usando a palavra incoerência porque eu acho a palavra hipocrisia muito tendenciosa, né? A gente fala muito de hipocrisia e quando eu uso essa palavra hipocrisia, a gente tende a pensar nela para os outros. Toda vez que você ouve, que sai da sua boca a palavra hipocrisia, você não está pensando em si mesma, né? Você não está pensando na sua própria hipocrisia. Normalmente, a gente, se eu vou falar aqui sobre hipocrisia, você vai conseguir pensar em um monte de pessoas, um monte de gente que você, nossa, tá na cara a questão da hipocrisia, sabe? Mas eu não quero que você pense em ninguém agora. Eu gostaria que esse é o nosso momento. Você e eu, estamos só nós duas aqui. Ou dois, se você for um menininho, né? Somos só nós. Só nós. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo, não sei o quê, tentando abrir a nossa alma, o nosso coraçãozinho, conversar sobre aquelas coisinhas que estão lá dentro, guardadinhas, naqueles lugarzinhos lá que quase ninguém mexe. Então, eu gostaria que você se abrisse diante de si mesma e diante do nosso Senhor, nosso Deus, com uma transparência, uma leveza, porque nós estamos tentando crescer e melhorar, e isso precisa ser feito com verdade. Se a gente fica trabalhando em cima de superficialidade, aquele negócio meio vazio, aquele negócio meio assim, sabe, por cima, tal, não rende, gente, não rende. A gente não amadurece, não cresce, não melhora, não sai do círculo vicioso, não para de patinar em cima do mesmo lugar. Você não tá cansada de cometer os mesmos erros? Você não olha pra si, às vezes, e fala assim, cara, tá na hora de sair do lugar. Não dá, de vez em quando, um desgosto de viver preso dentro de algumas situações que você fala,
Por que que eu tô aqui? Desse jeito, por quê? A gente toma uma decisão, essa decisão causa uma consequência que faz com que eu tome uma nova decisão, que acarreta uma nova consequência, e o problema disso é quando a gente está preso a um círculo vicioso, onde uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e a gente fica em torno disso o tempo todo e nada muda, e todos os anos a gente... Eu quero sair, eu quero fazer, eu quero mudar, eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter um relacionamento melhor com os meus filhos, eu quero me amar mais, eu quero ter mais respeito próprio. Mas a gente só pensa e não quebra o ciclo, né? A gente não sai, as decisões que estão sendo tomadas o tempo todo são as mesmas, e o círculo continua e continua, e apesar da minha vontade de fazer algo diferente, nada acontece. E se eu vir aqui conversar com você de forma superficial e jogar para você umas dicas e lições de autoajuda, não sei o que, as coisas não funcionam, gente, não funciona, acredite. Eu trabalho com pessoas e nessas áreas há muitos anos, e se tem uma coisa que eu aprendi na vida, que o ser humano, quando entra em círculo vicioso, para sair é só Deus, é milagre mesmo, é tomada de decisão com força de vontade. Então eu não gosto de conversar de forma superficial, e eu não gosto de tratar dos temas, né, que nós estamos conversando aqui, falando como se fosse uma psicóloga de autoajuda, né, ou uma coaching, trazendo... Não, eu não falando, pelo amor de Deus, a psicologia é a minha vida, eu amo essa área, né, e também não tô aqui para criticar nenhum tipo de abordagem, nada disso, de forma nenhuma. Eu estou falando que eu não gosto de trabalhar em cima de mesmice. Por isso que eu acabo abrindo a minha intimidade, colocando as coisas de uma forma mais aberta e clara e transparente possível, do meu próprio ponto de vista, da minha própria realidade, para que você enxergue em mim mesma a transparência que eu gostaria que você tivesse consigo mesma, entendeu? É importante que você tenha coragem de olhar para si mesma e dizer: é isso aqui que tem. E aí, a partir dessa transparência consigo mesma, essa verdade consigo mesma, e tomando novas decisões, e uma por vez, melhorando aqui e ali, para vencer os seus próprios desafios, as suas próprias mazelas, as suas próprias lutas, as suas próprias guerras. Hoje, o tema é coerência. Hoje eu quero insistir com você, insistir com você, para que você racionalize. Pense antes de falar, pense antes de fazer. Confronte a si mesma, tome a decisão deliberada de não se permitir viver presa dentro de um círculo vicioso doentio onde você não faz nenhum sentido. Pensa aí em situações em que você se meteu de brigas, de dores, de adversidades internas, onde o seu próprio raciocínio não faz sentido nem para si mesma, criaturinha. E se ele não tá fazendo sentido, é porque você só tá girando em torno de uma doença, só tá girando em torno de algo ilógico. A primeira coisa que você precisa fazer nesse momento para tentar quebrar alguns ciclos da sua vida é racionalizar, pensar
pegue algumas dessas questões. Eu chutei algumas coisas no Ares aqui. Se você quiser depois me mandar, até no meu privado, se você quiser falar comigo lá no meu privado, manda um oizinho aí em algum lugar, me acha aí nas redes, a minha equipe que tá de olho em tudo vai te ajudar a chegar até mim se você precisar, tá bom? Mas se você quiser deixar seus comentários aqui também, eu leio cada um deles, respondo todo mundo que entra em contato com a gente. Então, mas eu lancei algumas coisinhas aqui, são pequenas coisinhas para que você pense aí, né? Que tem sido parte das nossas grandes incoerências que trazem tanto transtorno. Falei aqui, dei o meu exemplo para vocês. Um dia desses, a minha filha teve uma situação conflituosa com alguém que eu não vou citar nesse exato momento aqui, porque não vem ao caso, mas eu achei muito interessante a situação e como que isso é comum, né? Essa pessoa está casada com uma outra pessoa. Os dois vieram de casamentos desfeitos, né, de relacionamentos desfeitos, e os dois com uma realidade atual muito atípica, né, assim, embasada em situações muito conflituosas, cheio de grandes situações problemáticas na sua realidade ali. E aí, num momento ali, conversando, não sei o que, essa pessoa encheu a minha filha de uma lição de moral pesarosa, sabe? Assim, enfática, no sentido de que, nossa, não gosto de você por causa disso. Você, nossa, o que você fez, o que aquela pessoa fez e o que ela tá vivendo é exatamente a mesma coisa que ela estava falando e reclamando e dando lições de vida e de moral para minha filha. Eu digo, gente, que sentido faz isso? Para mim, qual que é o sentido disso? E aí eu fico pensando na quantidade de vezes que a gente vai tentar ensinar as coisas para os nossos filhos com base na incoerência, na hipocrisia, né? Quantas vezes a gente vai falar para os nossos colegas de trabalho, a gente vai falar para vizinhos, para amigos, e a gente enche o peito para falar dos nossos próprios princípios, ou pior ainda, né? Para falar do erro da outra pessoa, da falha que aquela pessoa está cometendo. E eu já tô vivendo exatamente a mesma porcaria de vida. Tô cometendo exatamente os mesmos pecados. Cometendo as mesmas drogas de erros. Gente, isso é feio. É desagradável, é deselegante, é louco, é irritante. A gente precisa lutar, pelo amor de Deus, para fazer o mínimo de sentido possível. Essa semana, né, essa semana que passou, acho, o vídeo passado que eu gravei para vocês, eu estava lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, visitando os meus pacientinhos e tal, e eu deixei a minha família aqui, né? E aí eu tive uma rusguinha, um desarranjozinho aqui entre as minhas duas meninas. A minha filha mais velha, né, a Larissa, e a minha menina irmã do meu maridinho, que tem 15 aninhos, a Maria Sara. Elas têm um gênio, um temperamento muito parecido, né? E aí eu saí, deixei as recomendações, não sei o quê. E aí quando cheguei lá, daqui um pouco, recebo a notícia de uma delas que estavam se encrencando por causa de uma sei lá, da rotina do dia a dia. Aqui em casa a gente leva muito a sério essa questão da construção de princípios fundamentados na coerência, levando a sério aquilo que eu falo para vocês aqui, tudo aquilo que nós vamos conversar aqui nessa oficina, que já conversamos nos nossos cursos, nos nossos encontros por aí, as nossas aluninhas lindas que nos acompanham aí, sabe disso, já falei isso várias vezes. Eu levo para vocês
aquilo que eu luto para praticar dentro da minha casa, na minha vida, aquilo que ocupa de verdade o meu coração. Porque eu acredito que essas coisas transformam e ajudam com mais verdade do que aquelas que eu ensino com base na superficialidade. Né? Aquilo que eu ensino porque eu acredito que é certo, mas não funciona de fato para mim, eu acredito que não faz tanto efeito quanto aquilo que você consegue enxergar dentro dos meus olhos que é verdade, que é possível, sabe? Então, são princípios que a gente procura viver aqui. E aí as duas bonitinhas estavam lá, assim, rosgando e tal, e elas sabem que é algo que não gosto que acontece aqui, né? A gente luta muito para trabalhar relacionamentos de respeito, de gentileza, de carinho, de paciência, tal. E aí eu virei as costas daqui um pouquinho, tava as duas lá com coisinha. Não é nada grave, não tem nada a ver com briga, não sei o que, nada não, mas aquele negocinho irritante que vai deixando o clima e a rotina do dia a dia meio estressado, sabe? E aí uma delas me falou, tal, não sei o que, tá acontecendo isso aqui. Aí vim, conversei com uma, depois conversei com a outra, tal. Aí daqui um pouco de novo, e daqui um pouco de novo, eu sei, pera lá. Vamos conversar isso aqui. Vocês já perceberam que vocês estão se encrencando pelas exatas coisas que estão reclamando uma da outra? Gente, isso não, pelo amor de Deus. Fulano tá falando de forma grossa comigo, irritadiça, não tá sendo gentil pra falar. Aí o Beltrano fica chateado com fulano que está falando de forma irritadiça, de forma grosseira. Aí o Beltrano que ficou irritado por causa da forma do ciclano de falar, fala mais grosseiro do que já confundi o nome dos Beltrano e dos fulano, né? E aí os dois ficam se encrencando e criando picuinhas com base exatamente na mesma coisa que não gostam um do outro. Pode parecer que eu seja mais doida do que o normal, gente, mas consegue entender que isso não faz nenhum sentido? Com que cara você tem coragem de ficar reclamando do outro fazendo exatamente a mesma coisa que você faz? O que eu sempre digo para os meus filhos aqui: se te incomoda tanto quando alguém fala mal de você pelas costas, por que é então que você faz a mesma coisa? Se dói tanto em você que fulano use esse tom de voz, faz melhor. Prova que é diferente. Porque se você faz exatamente igual, você não tem direito de reclamar. Você tá entendendo que eles não têm direito de reclamar? Aguenta. Racionalize. Aprenda a pensar. E com base nisso, se reconstrua. Lute para ser melhor. Lute consigo mesma para encontrar as suas bases, os seus princípios, o caminho. Quem é você? Nós fizemos essa pergunta no vídeo passado, né? Quem é você? Você é realmente aquilo que você acha que é? Ou você está iludida com uma loucura, uma incoerência completamente sem sentido que você imaginariamente construiu dentro de si? Fala, mas na verdade não é nada disso. Cuidado, gente. Cuidado. Olha, o cerne, o coração da nossa saúde mental, emocional, vai ser encontrado de dentro para fora. Você vai gastar uma fortuna com remédio, vai gastar uma fortuna com tratamento psicológico, vai gastar uma fortuna com outras coisas que vão aparecer por causa da sua loucura e da sua incoerência.
e o problema nunca vai ser resolvido porque você não aprendeu a pensar direito. Tudo começa por aqui. Aquilo que a gente alimenta dentro da cabeça, aquilo que a gente alimenta dentro dos nossos pensamentos, é o que vai dando base para coisas realmente grandes que vão saindo daí e partindo para todos os lados, para todas as áreas. Os seus relacionamentos vão ser muito mais seguros, muito mais saudáveis, muito mais suaves e tranquilos quando você fizer sentido. E eu tô falando de relacionamentos amorosos, tô falando de relacionamento com os filhos, tô falando de relacionamento com amigos, com familiares. Quando você tiver o mínimo da coerência, os seus relacionamentos vão ser muito mais tranquilos e saudáveis. No nosso relacionamento com colegas, gente, como que é importante isso. Eu falo para as minhas menininhas aqui. Uma coisa que acontece muito no nosso ambiente de trabalho, né? Um pequeno exemplo aqui eu vou dar para você. Uma colega, vocês estão trocando plantões ali, cuidando de um pacientinho, fazendo 12 por 36. Então você pega o plantão de alguém, entrega o plantão de alguém para alguém, certo? E aí deu de acontecer de você pegar a sua colega deixando serviço para trás. Então, vira e mexe acontece de você chegar no seu plantão e pegar lá tua colega não tirou o lixo, deixou o paciente com xixi. Acontece. É muito irritante isso, inclusive, né? Então, a minha conduta para resolver o problema com essa colega, se não for coerente, vai gerar tanto transtorno. Então, olha, a primeira coisa que eu penso quando eu vou resolver problemas desse tipo? Quem é esse indivíduo que está reclamando? Sabe, como esse indivíduo está reclamando? Porque o meu tom de voz, o meu jeito de falar, a minha conduta para resolver o problema com esse colega, com essa colega de trabalho ali, vai ser muito diferente se eu tiver noção de quem sou eu, das minhas necessidades, do que eu preciso, dos meus princípios, sabe? Então, olha, uma coisa que pra mim é muito óbvia: eu não sou perfeita. A colega para quem eu entrego o plantão, vira e mexe, vai encontrar serviço mal feito meu. Eu não tenho como garantir que nunca vou cometer o erro de esquecer o lixo de tirar, gente. É impossível isso, porque eu sou um ser humano e seres humanos falham. Faz parte da nossa essência isso. Então, se eu não tenho essa coerência, sabe, de entender o fato de que eu falho, de que eu vou cometer, pode ser que eu tome todo o cuidado possível. Eu sou muito cuidadosa com o meu trabalho, eu sou muito sistemática com o meu trabalho, mas olha, eu já cometi o erro, por exemplo, de dar remédio trocado para os meus pacientes. Já cometi o erro de sair atropelada por causa de alguma coisa na cabeça e esquecer alguma coisa para trás, como, por exemplo, pacientinho sem trocar fralda. Já me aconteceu, e eu sou extremamente sistemática com o meu trabalho, eu faço com amor, eu gosto, e eu sou muito cuidadosa com detalhes, senão não estaria aqui falando para vocês, né? Então, mas já me aconteceu. Então, você pense no raciocínio, na lógica. Pensa, racionaliza aqui comigo. Eu pego um plantão de uma criatura que está cometendo uma série de erros que eu preciso pensar numa forma de lidar com isso. E eu entrego um plantão para alguém que pode ser que aconteça de pegar uma série de erros meus e que ela também vai ter que lidar com isso, a forma de ela lidar com isso. E a forma como eu me posiciono diante dessas circunstâncias, a coerência com que eu lido com tudo isso, vai trazer um benefício, uma paz interior para mim mesma e para as minhas colegas, ou um caos, gente. Consegue entender
a razão, a racionalidade disso tudo, se eu vou em cima da minha colega com uma postura mais ignorante, mais grosseira, intolerante, impaciente, sem levar em consideração o fato de que pode ser que eu também erre, que eu também fale, que talvez eu não esteja fazendo isso nesse momento e talvez eu não esteja cometendo exatamente os mesmos erros da minha colega, mas eu vou cometer outros e se não estou cometendo agora, em algum momento isso vai acontecer, é fato. Se eu não consigo racionalizar o fato de que eu não sou perfeita, de que eu vou cometer erros, de que a minha postura vai ser muito negativa, vai ser muito ruim. Esse é o pensamento para a vida. Em todos os sentidos, se eu não conseguir pensar, racionalizar, incorporar uma postura diante disso, assertiva, positiva, você entendeu aqui que eu não estou dizendo com isso que eu tenho que engolir tudo. Eu me separei de um casamento de 20 anos por conta de que eu cheguei num momento que eu disse, não quero isso, não vou viver com isso, não quero, não. Eu não estou dizendo, eu não estou ensinando você a engolir tudo goela abaixo, a fingir de besta, porque eu também erro, eu sou obrigada a... Não, mas existe uma postura assertiva para você lidar com as circunstâncias. Existe um jeito coerente de você tomar as suas decisões. E, gente, olha, acho que eu falei sobre isso lá no vídeo anterior. Se não falei, vou reforçar aqui e provavelmente vou falar sobre isso muitas outras vezes ainda. Nada do que a gente está trabalhando aqui, que a gente está tentando encontrar aqui nesses momentos juntos, aqui nas nossas oficinas, tem a ver com a forma como você vai lidar, como que eu vou dizer isso? Com a opinião alheia, né? Eu não estou ensinando, eu não estou conversando aqui com você para que você tente mascarar uma coisa para as pessoas verem em você. Não. Eu estou tentando aqui conversar com você, ajudar você a construir algo dentro de você que seja verdade em você, que faça sentido para você e que de alguma forma isso vai influenciar todos à sua volta. Mas a primeira verdade tem que ser sua. Tem que estar dentro de você. Não adianta tentar ensinar o mundo e moldar o mundo numa farsa. Você está entendendo? É como se eu aqui na minha vidinha, na minha realidade aqui, não importa o que fulano acha, que Beltrano acha. Você pode olhar pra minha cara e dizer assim, eu duvido que ela não fica magoada e ofendida quando as pessoas ficam olhando pra ela estranho na rua. Quando não causa... O que importa, em primeiro lugar, é a verdade que está aqui dentro do meu coraçãozinho. E a verdade que está aqui dentro do meu coraçãozinho é que não me incomoda. Não me ofende, não me magoa. Essa foi a decisão que eu tomei e eu estou super mega feliz. Eu sou apaixonada pelo momento da vida em que eu estou vivendo. Sou apaixonada por aquele príncipezinho lindo que me faz com que eu me sinta a pessoa mais amada e maravilhosa da face da terra. Não tenho, entende? Então depois de encontrar essa segurança dentro do meu coração, essa coerência dentro de mim, fica muito mais fácil falar sobre isso para outras pessoas. Agora, se eu tento fazer o contrário disso, gente, é loucura. Agora vou eu aqui ensinar para vocês a importância da coerência versus hipocrisia, né? Vou eu aqui falar para vocês da importância de você ser sensato, de tomar as decisões de uma forma pensada, de lidar com as consequências disso. E eu, na verdade, estou aqui enlouquecida dentro de mim mesma por causa das circunstâncias da minha própria vida. Gente, pelo amor de Deus. Então, hoje
o seu exercício pessoal aí vai ser pegar uma caneta, um papel, até um bloco de notas do celular, um grupinho pessoal onde só tem você ali, e você vai ter o seu momentinho aí a sós. Minha equipe vai colocar aqui uma musiquinha de fundo agora. Tá ouvindo? Olha que gostoso. Você vai acalmar o seu coraçãozinho aí. Lembra que eu já falei várias outras vezes. Se você estiver assistindo esse vídeo na correria, não vai adiantar. Esse é um momento mais longo, mas não, que é 1 hora da sua vidinha dedicada a si mesma, não é? Então faz isso com calma. Se você estiver ocupada enquanto está assistindo esse vídeo aqui, pausa ele, vai fazer as suas coisinhas e depois num outro momento você volta. Esse é um tempo que você vai dedicar para você, com calma, a sós, você e você mesmo e Deus. E aí você vai parar um pouquinho, você vai refletir, você vai tomar decisões. Essa é a capacidade que o Senhor do Universo, nosso Deus, nos deu, gente. Deus me deu liberdade e capacidade de raciocínio e inteligência para que eu seja capaz de tomar as minhas próprias decisões. E a partir do momento em que eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões, eu não preciso mais viver acusando e colocando a responsabilidade das minhas mazelas nas costas dos outros. Minha vida se torna muito mais leve de carregar quando as consequências que eu arco é decisão minha. Você está casada com esta pessoa porque você quer estar. Ah, é assim, é assado, é não sei o que. Você está aí porque quer, não tem ninguém com a arma na tua cabeça te obrigando a estar aí. É ou não é? Pelo menos essa é a regra, né? A maioria. Se tiver qualquer coisa fora disso aqui, aí a gente conversa num outro momento, que a situação é feia. Você está trabalhando neste lugar com esta praga de chefe porque você quer estar. Essa é a decisão que você tomou. Se não é assim, alguma coisa errada tem. Você está vivendo essas circunstâncias por causa dos caminhos que você mesmo tomou. Porque uma série de decisões pequenas e grandes te levaram aonde você está. O único problema é que nós fazemos isso de forma louca, irracional, instintiva, na base da loucura. Pensa. Coloca aí no papelzinho quais são as suas irracionalidades. Aonde é que você está pagando um alto preço por não pensar, por não racionalizar, por não ser coerente. Pensa na sua própria hipocrisia nesse momento. Aonde você tem sido hipócrita, naquele nível de hipócrita. Você sabe, é só você que sabe. Coloca isso aí no papel. Depois você rasga tudo, queima, joga fora. Mas antes disso, gasta um minutinho consigo mesma. Coloca essas coisas aí pra fora. Tome algumas decisões. Talvez você não consiga pensar em tudo ao mesmo tempo, mas na sua listinha aí que você fizer, pontue algumas coisas. Olha, o que você, com base no que nós conversamos aqui, o que você pode fazer com relação a isso, aquilo? Por onde você acha importante começar? Eu sugiro que seja por aquilo que está causando mais estrago. Por exemplo, se você é uma pessoa louca, ciumenta, daquela paranoica, talvez fosse importante pensar por aí. Racionalize isso tudo. O que você tem de sentido com relação a isso? Você está vivendo com alguém que está te dando motivo para viver desse jeito? Então vamos pensar numa forma de resolver esse problema? Eu, Sandra,
eu tô falando de mim, o que você vai fazer, como você vai decidir resolver os seus problemas, isso é uma coisinha que você vai fazer com você mesmo. Se precisar de alguma ajuda, como eu sempre digo, dá um oizinho, a gente tá junto, juntos nós somos mais fortes, né? Mas eu, Sandra, eu não convivo com um problema que me incomoda nem que a vaca tussa. Eu luto até resolver, se eu não resolvo eu me livro dele, entendeu? Senão é a minha escolha. Eu não gosto de conviver com uma situação que tá me incomodando, que tá me ferindo ali por comodismo, não. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou tentar com todas as forças do meu ser, resolver o problema. Se eu não conseguir resolver o problema, eu me livro dele. Pra mim, um problema que não tem solução é a solução. A solução do problema que não tem solução é que ele não tem solução. Então, pronto. Entendeu? O que você quer fazer? Se a sua decisão for continuar vivendo desse jeito, que seja também. Mas aprenda a arcar com as consequências das escolhas que você faz. Lide com isso. Mas existe um jeito melhor de viver. Existe forma mais gostosa de viver, mais prazerosa, que dá que é mais fofinha. E a coerência, a transparência, a honestidade, em primeiro lugar, consigo mesma, é uma das grandes bases para um estado emocional em paz e feliz. Eu gostaria de encerrar o nosso momento aqui lendo para você um textinho. Vocês sabem que eu gosto muito, como eu já disse, né, de Provérbios. Eu gosto muito da Bíblia, né? A Bíblia é uma grande base do meu conhecimento, dos meus princípios e tudo mais. Então, vira e mexe, eu vou usar ela aqui. Eu gostaria de usar hoje o texto que está em Provérbios, que é capítulo 16, o verso 23, que diz assim: o homem sábio pensa antes de falar, e por isso o que ele diz convence mais. Eu li essa versão numa Bíblia atual, chama Bíblia Atual. Se você quiser baixar no seu celular, ela tem um peixinho azul, chama Bíblia Atual. É uma versão bem prática, assim, bem simples, para que a gente consiga ler e entender com mais facilidade, caso você não tenha muita intimidade com a Bíblia, né? Mas numa versão um pouquinho mais... essa aqui é a versão, acho que internacional, deixa eu ver aqui. Não sei. Mas essa versão aqui da minha biblinha vermelha, olha que coisa mais linda. Nessa versão, esse mesmo texto diz assim, olha, verso 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Bem diferente, né? O que Salomão está dizendo aqui é que se você pensa antes de falar, você é uma pessoa sábia. E quando você ensina, quando você fala com as pessoas, quando as palavras saem da sua boca, as pessoas te ouvem. Porque nada promove maior mudança do que a coerência. Sabe? Sabe quando você ouve uma coisa e você fala assim, cara, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. E aquilo parece que promove um negócio dentro de você. Essa é a vida de uma pessoa sábia. Agora, o contrário também é muito verdade. Provérbios fala muito sobre isso, né? Salomão é um homem que gosta muito de falar sobre a loucura, a tolice e a sabedoria, né? Num contraponto, assim, e ele traz muito isso à tona. Então, se você quiser uma hora dedicar tempo da sua vida a ler, a estudar e a aprender com Salomão em Provérbios, você vai ver que é muito bacana.
quando você age de qualquer forma e fala sem pensar, e a sua vida é toda fundamentada na incoerência, na hipocrisia de uma forma geral, tudo fica muito mais pesado. Você fala naquela intensidade. Sabe quando você tá conversando com o seu marido e você fica doida porque o que você tá falando ali, cara, você quer muito que ele entenda e não para na mente, no coração dele, entra por um ouvido e sai por outro? Isso acontece muito quando a gente lida com a hipocrisia, com a incoerência na vida uns dos outros. Ao contrário de que quando você é uma pessoa sensata, que pensa para falar, que faz sentido, as pessoas te ouvem. E quando eu falo as pessoas, eu quero dizer primeiro aqueles que estão do teu lado, o teu marido, a tua esposa, os teus filhinhos, e aí os seus colegas, entendeu? As pessoas escutam quando você é coerente, quando o que você está dizendo faz sentido, quando o que você fala tem a ver com o que você faz, com o que você é, entendeu? Então, olha, às vezes, né, eu vejo tanto isso, gente, eu vejo tanto isso. Eu já vi tanto mãezinhas batendo na boca de filhos, sabe? Falando coisas duras porque foi xingada com um palavrão feio pelos filhos, quando ela própria fala coisas horrorosas pro próprio filho. Que loucura isso, gente. Quer dizer, o que essa pessoa vai aprender? Você tá entendendo? Então, no seu momentinho aqui, a sós, de reflexão, de reconstrução, você vai dedicar aí um minutinho para encontrar os seus pontos de loucura, tomar decisões em torno disso e pedir para o Papai do Céu forças para trilhar um caminho melhor. E não suma da gente, tá bom? Vou fazer tudo que eu puder para estar aqui toda semana conversando com você sobre um tema diferente, sobre coisas que têm que ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa saúde emocional. E eu espero mesmo, em nome de Jesus, que isso ajude de alguma forma, como tem ajudado a mim, tá bom? E eu vou ficar muito feliz se você deixar a bagacinha do dedinho apertado ali, o seu sininho também apertado para receber os nossos vídeos quando for postado. Se você deixar aqui um comentário, uma experiência, se você quiser falar também, eu gosto de ouvir, tá bom? Gostaria de convidar você para fechar os seus olhinhos e antes de irmos embora, cuidarmos das nossas vidas, pedir a bênção do Papai do Céu. Vamos orar? Paizinho querido, mais uma vez eu gostaria de colocar nas tuas mãos a vidinha desta pessoa linda que está aqui comigo nesse momento. Eu sei que o Senhor tem acompanhado cada luta, cada batalha, cada enfrentamento, cada dor, cada noite perdida, cada lágrima derramada. Eu sei que o Senhor é aquele que conhece profundamente cada ponto, cada loucura, cada incoerência, cada situação que precisa ser trabalhada, cada experiência vivida na vida dessa pessoinha. E eu sei que o Senhor também é aquele que deseja que ela viva de forma plena e feliz em cada área da sua vida. E é por isso, Paizinho querido, que nesse momento eu me coloco na sua presença e humildemente clamo ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia sendo derramada na vida destas pessoinhas. Que o Senhor ajude ela a refletir, a pensar, a racionalizar, a pedir perdão, a começar de novo, insistir e insistir quantas vezes forem necessárias para ter vida, para ter alegria, para ter bem-estar e para proporcionar isso às pessoas à sua volta. Fique conosco, Paizinho querido, no restante de toda essa semana.
Nós voltamos de novo na semana que vem e que o Senhor conduza cada um aqui para a honra e glória do teu nome da melhor maneira possível. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar aqui com você, tá bom? Não some. Até mais. Fica com Deus.